Alô, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, sempre trazendo aquele papo reto e rápido para que você possa cumprir a missão de produzir a melhor redação da sua vida, guerreiros. Uma dúvida que sempre surge lá no Instagram, lá no Telegram, enfim, todos os canais que estão à sua disposição aqui no link da descrição. Sempre surge a utilização desses pronomes demonstrativos. Utilizar o esse ou o este na redação. Muita gente tem essa dúvida da utilização do esse ou do este, ficou parecendo um F aqui, né? Ou do este na redação, e muita gente, infelizmente, erra. Eu, inclusive, já falei isso várias vezes dentro das minhas aulas, que, por vezes, muita gente fala, poxa, guerreiro, perdi 40 pontos com relação à norma culta, perdi 60 pontos, que vou utilizar o Enem como base só para a gente ter uma ideia. O Enem vale 1.000 pontos, cada competência vale 200, por exemplo, competência 1 vale 200 pontos. Então, perdi 40 pontos, perdi 60, perdi 80, por causa de um errinho, guerreiros. Lembre-se, por vezes sua nota ela é aquém da sua capacidade, não por causa de um errinho, mas de um acúmulo de erros ao longo de todo o texto. Então você vai ter um erro ali de fragilização argumentativa, você vai ter um erro no conectivo, um erro de vírgula, de ponto, de acento, de ortografia. Quando você vai nesse acúmulo, nesse combo de erros, aí sim, sua nota cai bastante. E é o que muita gente às vezes não entende. Esse, que por vezes é um erro bobo, e quando eu digo bobo é que é um erro evitável. É um erro evitável, tá? É muito importante primeiro distinguir a função de cada um quando ele é implementado no texto. O esse vai se referir ou vai fazer referência a algo que já foi citado no texto. Enquanto o este vai fazer referência a algo que não foi citado ainda no texto. Então é muito importante que você saiba que o esse com 2S faz referência a algo anterior, enquanto este faz referência a algo posterior. Então, vamos tentar memorizar isso. Quando eu for utilizar o esse, eu tenho que saber qual é o referente dele em algum momento anterior, sobretudo no período antecedente. Enquanto este vai fazer referência a algo que ainda vai ser citado dentro da estrutura do seu período ou do seu parágrafo. Então, por exemplo, se eu lançar uma frase assim. Por exemplo, este tema de redação é muito complexo. Perceba, o referente desse problema demonstrativo é tema de redação, que é citado posteriormente, até porque ele inicia aqui a frase. Portanto, aqui nesse caso será este. Enquanto que, se eu for fazer aqui uma analogia, por exemplo, o tema da redação Enem foi bastante complexo. Ponto. Essa não foi uma boa notícia. Ou seja, o essa também se refere a tema de redação, mas tema de redação foi citado anteriormente. Então percebam que a utilização desses dois termos é bem simples, mas que muita gente ainda tem dúvidas ou não consegue estabelecer
essa aplicação de maneira correta. E, guerreiros, mais uma vez, quando eu me referi a erro bobo, é o chamado erro evitável. Ou seja, tem muita gente que erra, não é por falta de conhecimento, não é porque não sabe, é por falta de atenção. E por isso, saber esse conceito é muito importante para que você consiga não errar essa questão do pronome demonstrativo, que é muito utilizado na redação, justamente por ser necessário, tanto do ponto de vista da competência 4, se você for utilizar o Enem como base, quanto daí da competência 1, né? Sempre estabelecer as relações entre as partes do texto é fundamental para existir essa progressão textual, que é parte também fundamental do processo de produção de texto. Beleza? Então, se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. É serviço de utilidade pública. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos para cima deles.